Vamos falar do Apocalipse. Hoje o título... Hoje não, vai ser do Apocalipse. Como eu falei para vocês ontem, nós vamos estudar o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22. Se Deus assim permitir, nós vamos falar do Apocalipse todinho aqui. Por isso que é muito importante você assistir os vídeos que virão. Esse, mais o que vai vir ainda. Então, antes nós daremos já a primeira frase do versículo 1. E o título vai ser A Revelação do Apocalipse, parte 1, hoje. Então, nós lemos hoje, que está aqui, ontem, o que está em cor amarela, cor verde e cor vermelha. É o que está escrito aí. Tá? Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Falamos ontem e vamos continuar hoje no que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Olha que versículo grande. Que versículo grande. Parece não, mas é grande. Mas ontem nós só falamos a primeira frase. O que significa Jesus Cristo? O significado dessas duas palavras aqui. Falamos ontem. Você assiste no vídeo anterior. Tá? Agora, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Então, Deus, ele mostra para nós o que vai acontecer antes de acontecer. Até a morte dos seus servos, ele mostra antes. Ele fala, mostra para nós, quem está ligado, ele mostra tudo para nós. Por isso que o Apocalipse significa o quê? Revelação. Ele nos revela tudo antes de acontecer. E ele enviou o seu servo, ele enviou para mostrar os seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Irmãos, esse acontecer aqui é muita coisa. Parece que não, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. E enviando pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então, tem muita coisa para acontecer. Olha que ele mostrou para João desde a época que João ainda era discípulo, com ele ainda na terra. Vamos para o 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. De tudo quanto viu. Olha, irmãos, olha só. O qual testificou da palavra. Por que testificou da palavra? Porque ele viveu com Cristo. João, o evangelista João, o apóstolo João, viveu com Cristo. E ele testifica essa palavra. E o anjo testificando, tudo que ele falava, ele entendia, porque João andou com Jesus. Eu vou voltar aqui a palavra. Ele andou com o Senhor Jesus. E do testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Ele testemunha que Jesus Cristo viveu na terra, foi crucificado, morreu e ressuscitou. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então está aí o testemunho. E João testificou tudo isso, e o anjo falava tudo para ele, e ele já tinha na sua mente, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Os testemunhos vivos de Jesus. O testemunho vivo do Senhor Jesus, querido, é o testemunho, eu costumo dizer, querido, que o testemunho de Jesus, já fizemos várias lives sobre essa aqui, eu acho que o Tony deve se lembrar, sobre o maior ato de Deus na Terra, o que eu acho. Não está escrito dessa forma, o maior ato de Deus na Terra, eu que estou falando. O maior ato de Deus na Terra foi o testemunho de Jesus Cristo. O que ele viveu, o que ele sofreu, o sofrimento, as agruras, as dores, a morte, a crucificação, chicoteado, coroa de espinho. Para mim, foi o maior ato de Deus na terra. Foi a morte do Senhor Jesus. E para completar, ele está vivo. Ele ressuscitou. Para completar, ele ressuscitou. E quem viu tudo isso? O apóstolo João. O apóstolo João, ele viu tudo isso.
Por isso que o Senhor levou ele, mostrou para ele, testificando a palavra de Deus, se chama de Jesus Cristo, o qual tudo quanto viu, porque João viu tudo isso. Ele viu o testemunho de Cristo. Qual é o testemunho de Cristo? É que ele morreu para nos salvar. E ressuscitou, hoje ele está vivo. Está dando para entender aí, Tony? Amém, pastor. Bem-aventurado aquele que lê, é o que nós estamos falando. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados, aí são no plural. Bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Então, eu costumo dizer, para aprender a palavra de Deus, ler a palavra, desde que o Tony, quando nós estamos juntos nessa caminhada, eu falo para o Tony. Não sei se ele aprendeu comigo, mas isso eu aprendi também com os outros. Mais entendido do que nós. Que você tem que ler, estudar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Aqui no 3 ele fala assim, aquele que lê, aquele que ouve, lê estudando, tem que ouvir as palavras e guardar. E aqueles que guardam a palavra. Não é só ler. Porque ler a Bíblia, quantas religiões tem que foi tirado da Bíblia aí? Chuta, Tony, o número de religiões que foram tiradas da Bíblia. Todas. Está aí. E aí a pergunta é essa. Essa não precisa nem responder, não, Tony. Quais dessas religiões guardam? Eles ouviram, mas leram. Para ser criadas as religiões, teve que haver leitura. Leram, mas será que eles ouviram? Será que eles guardaram? É isso aí. Glória a Deus. Guardar aquilo que está escrito. Porque essas religiões foram tiradas da palavra de Deus, da Bíblia. E eu costumo dizer, tá? Costumo dizer que as religiões atrapalham o reino de Deus na Terra. Sim ou não, Tony? Sim, com certeza. E principalmente aquelas que se dizem cristãs e aquela até que se diz a religião abraâmica. E quando o Senhor Jesus veio na Terra, os maiores inimigos de Cristo não eram os romanos, eram os religiosos. Judeus. Dá uma paradinha aqui de 2 segundos para dar o bem-vindo aí para o nosso missionário Everaldo. Pai do Senhor. Pai do Senhor, o seu cabelo ficaram mais branco. Missionário Everaldo, quanto tempo? Graça e paz. Rapaz, estamos com dificuldade danada aqui, porque eu troquei o celular, aí outras configurações, eu estava aqui tentando entrar, mas graças a Deus consegui. Nevou por aí, hein, pastor Everaldo? Nevou por aí, hein? É, né? É, rapaz. É o inverno, pô. Pai, meu irmão, bom rever. Pai. Tá bom. Então, nós estamos falando hoje aqui, missionário, do Apocalipse. A nossa ideia é falar do Apocalipse todo. Estamos começando hoje no 1. Opa. Começamos ontem. Mas, hoje nós vamos dar Hoje eu estou convidando os irmãos para participar desse estudo, que vai do Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 22. Não sei quando vamos acabar. Assim Deus permitindo. Então, nós já estamos no versículo 3. Continuando aqui. Porque o tempo está próximo. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas que tempo próximo é esse aí? Querido, eu vou falar uma coisa para vocês aqui,
que eu tenho comentado esses últimos dias. Por que está próximo? Eu vou falar de uma coisinha aqui, muito interessante. O missionário Everaldo sabe até muito mais do que eu nessa questão, tem muito mais pessoas que sabem muito mais do que a gente. E o Tony também sabe disso. Se nós, homens, somos eternos, vou repetir a palavra, hein? Se nós, os homens, criados na Terra, a humanidade é eterna, o ser humano é eterno, que situação prova que nós somos eternos? Essa é a primeira pergunta. E eu vou falar para vocês alguma coisa que eu entendo dessa forma. Quando Deus criou o homem, o barro, ele deu uma partícula do seu espírito para o homem. Ele fez isso, ó. Aí entrou a eternidade no homem. Porque o homem é composto de matéria física e espiritual também, o espírito. Só que esse espírito são partículas de Deus. Comentamos isso ontem, hoje vou abrir mais um pouquinho. Por que nós somos eternos? Porque nós temos a partícula de Deus em nós, da fagulha da luz do Deus em nós. Em todo mundo? Em todo mundo. Em todo homem? Em todo homem. E ele é eterno? É eterno. Agora vou voltar atrás um pouquinho. O que significa a palavra eternidade? A palavra eternidade significa que nunca teve início. E não tem fim. Se não tem início, não tem fim, não tem meio. Então é direto. Como é que nós podemos ser eternos se nós nascemos na Terra? Aí que eu falo para vocês. Nós somos eternos no espírito. A carne não, a carne é barro. A carne entrou nessa eternidade. Mas, na realidade, o nosso espírito, dado por Deus, ele vem dele, que é eterno. Quem está entendendo? Amém, Tony? Amém. Amém. O espírito que nós temos em nós são partículas. São fagulhas da luz de Deus. Ele soprou. Por isso que ele falou com Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que é isso? Por quê? Ele já tinha nascido, ia continuar numa eternidade, mas só com a eternidade sem Deus. E uma eternidade sem Deus significa o quê? Inferno e lago de fogo. Está entendendo aí, Tony? Perfeitamente, pastor. Porque, na realidade, quando ele soprou, que veio o fôlego de vida em nós, é uma partícula dele que soltou para Adão. Por que eu estou falando isso para vocês? Se você analisarem bem, como é que nós somos partícula do corpo de Cristo? Querido. Nós não somos o corpo de Cristo? A igreja não é o corpo de Cristo? Sim ou não? Sim. Se a igreja é o corpo de Cristo, como é que nós podemos ser o corpo sem cabeça? Não, ele é o cabeça do corpo. Como é que ele pode ter uma cabeça que é ele, nesse corpo, se esse corpo é barro? Não. A igreja toda forma um corpo de Deus na terra, Tony. Amém, meu pastor. A igreja toda forma um corpo de Deus. Por quê? Se as partículas se juntam, é como o nosso corpo humano. O nosso corpo humano não é formado de células? Quantas partículas tem aqui na terra, no corpo? As células, os capilares. Não tem conta. Eu não sei quantos capilares existem, tem quantas células. Os poros aqui do nosso... Como é que os poros? Você sabe, os poros. Aqui não entra nada, mas sai. Sai o quê? Água. Como é que pode sair água daqui? Não sei, é milagre de Deus. Então, queridos, nós... De Cristo saiu até sangue, né? Foi suor de sangue. Então, olha só que coisa maravilhosa, missionário. Que estudo maravilhoso que Deus está dando para nós. Que estudo maravilhoso. Nem tudo, Tony, o senhor dá antes. Ele vai dando aqui agora. A informação, o conhecimento, ele está dando agora. Amém. Se preparamos, hein?
Amém, eu creio. Não é que nós preparamos lá atrás, não. Você sabe, você me conhece, Tony. Eu não sou aquele cara... Eu convivi com você quanto tempo? Aí dentro da tua casa. Eu não sou aquele cara que vivo 10 horas de joelho, 5 horas de ler, não. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu oro sim. Eu oro deitado, em pé, sentado, dormindo. Eu oro todo momento. Eu não paro de orar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Nós somos a igreja de Cristo. Amém. Nós formamos o corpo dele. O Tony já leu esse versículo comigo dentro da minha casa aqui, eu da casa dele. Salmo 82. Quem quiser aprender, você que está assistindo esse vídeo, porque você vai assistir. Vai assistir esse vídeo. Comece a anotar os versículos. Comece a anotar os capítulos da Bíblia, os livros. Comece a anotar agora, a partir de agora. Apocalipse, capítulo 1. Aí vai. Agora você vai entender também. Leia também. Salmos 82. Que ele diz assim: vós sois deuses, mas nós somos deuses com D minúsculo, porque nós somos partículas do corpo dele. Agora, onde está... Eu fiquei pensando, Tony, outro dia, viu, missionário? Como é que nós somos eternos se nós nascemos? Aí tem um porém. O nosso corpo nasceu. O nosso espírito não. Já tinha parado para pensar nisso, missionário? É o Espírito Deus nos deu, né? É isso. É aí que vem a partícula dele. Aí que forma o corpo dele. Em nós. Como é que Cristo vive em nós? Fala, missionário. E o Espírito dele é eterno. Por isso, nós vamos, a nossa escolha, vamos viver eternamente ou no céu, na glória, ou no inferno. É isso aí, porque nós recebemos a partícula dele. E eu não sei o que vai acontecer depois do Lago de Fogo, não sei. Mas Deus sabe. Ainda continua na eternidade. Porque, na realidade, esse corpo aqui, você sabe que ele entrou na eternidade. Já falei sobre isso com o Tony. Acho até com o senhor também, missionário. Nós já conversamos sobre isso aqui. Precisa ter uma live, a gente conversa, a gente entende aqui a questão. Esse corpo aqui, físico, ele entrou na eternidade. Ele pode não ser eterno porque ele é barro. Mas ele entrou na eternidade. Como assim? Quer ver? Eu vou provar para vocês. Se aqui mora uma partícula de Deus, aonde é o templo do Espírito Santo? Onde está o templo do Espírito Santo na Terra? Quem pode me falar? Missionário e Tony. Na igreja, nós somos o templo. Fechado? Exatamente. Nós somos o templo, o corpo físico. Fechado. Agora, ele mora em nós. É isso aí. Nós somos o templo dele. Como que ele mora em nós? Na partícula que ele nos deu do Espírito dele. Que é isso, hein? Eu faço uma pergunta para você. Essa eu estou recebendo. Essa eu estou recebendo aqui agora. Estou recebendo aqui agora. Presta bem atenção aqui. Essa eu recebi aqui agora. Você, quando sente um mosquitinho te picar, você não sente? Sente ou não sente? Sim. Então, pronto. Se nós estamos vivos aqui, qualquer picadinha de mosquito a gente sente. Porque nós estamos vivos aqui na Terra. Assim mesmo é o Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que acontece conosco, ele está sabendo onde ele estiver. Amém. É igual o radar. É o radar. Ele sabe. GPS. Ele sabe. Tudo é para fazer uma analogia. Por que ele mora em nós? Porque essa partícula já vem desde Adão. Ela só procriou. Só procriação. Por isso que ele falou assim, não é Adão? Crescei e multiplicai-vos. Porque ele queria multiplicar o quê? O corpo dele na terra. Lembra quando ele falou assim para o pai, quando ele estava na terra orando? Pai, eu e o Senhor somos um. Que eles, quer dizer, os discípulos e Cristo, que eles sejam um em nós. Quem já ouviu esse versículo? Amém. Ele, Deus, com Cristo é um só.
E nós, com Cristo, estamos ligados a Deus. Por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Porque ele é o próprio Pai. Amém. Nós estamos no versículo 3 ainda do Apocalipse. Comentário aí do missionário Everaldo. Amém. Não, hoje pela manhã eu estava na escola bíblica, lá na igreja, eu estava falando sobre, comecei hoje também a falar sobre o Espírito Santo, né? A pessoa, né, do Espírito Santo, e nós vemos que a Bíblia diz que ele tem saudade, né? Ele tem ciúme, ele tem, né, os atributos deles, né? E ele habita em nós, né? É importante nós analisarmos isso por ser templo, ao ponto que, né, Jesus falou, vou para o Pai, mas enviarei o Consolador e ele vai habitar em vós, né? Nosso corpo mortal, mas habita em nós Deus. E como você está falando aí, né, a partícula, o fôlego de vida que Deus nos deu, ou seja, o seu Espírito, né? E o Espírito de Deus, com certeza, é eterno, né? Mas a alma, aí que entra a palavra de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia não fala o espírito que vai morrer, a alma. É ela que nós temos que reservar, que temos que nos preparar para encontrar com Deus, porque é ela que, a carne e a alma que fica aí combatendo aí, mas o espírito não, ele é eterno. O negócio está falando aí, ele volta para Deus. Ele é de Deus. Agora a alma não. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. São duas pessoas diferentes dentro do nosso corpo, a alma e o espírito, né? Então nós temos que preservar isso em Deus, né? Quando Deus mandou na sua plenitude o seu filho, foi para nos resgatar de novo, né? Que esse pecado ele fez separação entre nós e o nosso Deus, né? E Deus, através do seu filho, trouxe, igual você falou aí, né? Nós temos que estar em Cristo. Ele é o caminho, né? Ele que é o agente de salvação. Então o homem tem que vir a ele para conseguir de novo a comunhão com Deus. E o que você está mostrando aí, falando sobre a essência, né, do poder do Espírito que recebemos de Deus, e isso com certeza é válido, né? É profundidade, né? A Bíblia ela não retrata tudo, né? Mas a Bíblia diz que através do Espírito ele nos revela muitas coisas. A Bíblia, é por isso que Deus falou que Deus deu um para profetas, outros para doutores, outros para senhores, porque os frutos do Espírito é isso, você buscar, né, coisa dentro da palavra de Deus, a ciência dentro da palavra de Deus, o oculto, que nem tudo foi revelado ao homem, né? Mas o oculto, Deus revela aos seus, né? E isso que o pastor está trazendo para nós hoje é uma profundidade, né? Porque você lendo normalmente, a gente não vamos capacitar isso. Dentro da palavra, lendo normal, você não vai chegar a esse conhecimento total. Mas quando Deus vai revelando, né? Vai revelando as profundezas do amor dele, do conhecimento dele, vai abrindo o horizonte e nós vamos entendendo algumas coisas, né? Aprendendo algumas coisas cada dia, né? Da profundeza do amor de Deus, né? Do caráter desse Deus, né? E que isso fica oculto aos olhos da humanidade. Muitas pessoas ficam perdidas, né? Por isso que quando eu entrei, estava falando de religiões, né? Muitas religiões. É por isso, é em busca, o ser humano em busca de chegar a um conhecimento, né? Em busca de alguma coisa, mas sem preceito bíblico, sem consagração, sem estar na presença de Deus, e eles ficam loucos. Eles ficam loucos porque eles não têm a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus na vida deles. Então, é por isso ele vem formando aí cada dia mais, abrindo seitas, heresias, coisas abomináveis aos olhos de Deus, e muitos deles pensando que estão agradando a Deus, né? Então, que
A Bíblia é bem clara. As profundezas, as coisas ocultas de Deus, ele revela para os seus. Aqueles que têm compromisso com ele, com a sua palavra, né? Então, é importante, né? É por isso que estudar a palavra, você participar de live, seja o que for, na área bíblica, é muito importante, que abre o nosso horizonte. Deus dá muita... Deus se revela para um de uma forma, Deus se revela para outro de outra forma, e isso vai engrandecendo o nosso ministério, a nossa vida, né? Então, louvo a Deus pela vida do pastor Oscar, que o senhor tem esse dom, né? Deus te chamou para isso, né? E você tem exercido, né, esse ministério, né, de se aprofundar no conhecimento bíblico, né, além daquilo que nós possamos ler, né, o que está dentro da palavra, né, muitas vezes oculta. Então, que Deus te abençoe, amado, e isso só vai engrandecer a sua vida e de cada ouvinte que está participando dessa live. Amém. Amém. Antes do Tony passar, essas informações que é colocada aqui, você vê que é uma live. Quando eu tenho pessoas aqui comigo, eu não falo só de mim. Eu deixo que cada um coloque as suas ponderações e o que vocês também aprenderam que o Espírito Santo de Deus usa vocês. Esse estudo do Apocalipse é muito importante entender os capítulos. O capítulo 1 ele só fala do poder do cabeça. Ele só fala do Cristo, do alfa, do ômega, do primeiro, do início e de todo o poder que vem o Apocalipse todo. Mas o 1 só fala do poder de Cristo, que é o de Deus. Tony, amém. Você está com a palavra também. Valeu, missionário. Amém, amém, povo de Deus. Em concordância com o nosso pastor Oscar dos Anjos, com o nosso pastor missionário Everaldo, vocês que estão aí ouvindo a live, né, nesse momento, prestem muita atenção, porque o livro de Apocalipse ele requer muita atenção e muita sabedoria. Tá? Do livro 1 até o 4, né, nós falamos muito da igreja ainda que está na terra. Então, a parte que o pastor Everaldo falou de espírito, de alma, né? Isso é muito importante nós estarmos cientes. Por quê? Porque nós somos compostos por três formas. Corpo humano, que é o pó, né? Esse corpo físico que nós temos, a alma e o espírito. A alma, ela transmite em nós emoções. Né? Hoje eu estou com uma dor de cabeça, a alma está ali te transmitindo isso. Aí eu estou com ansiedade, a alma que está te deixando com ansiedade. Eu estou depressivo, é a tua alma que está enferma. Né? Porque o espírito ele é eterno, como o pastor Oscar falou. O espírito é de Deus. E o que é de Deus volta para Deus. Né? Só que nós também precisamos entender o seguinte, pô. O espírito é eterno, e o espírito é de Deus. Mas existem um alimento que você precisa escolher para alimentar o seu espírito. Ou é o alimento divino, ou é o alimento satânico. O seu espírito ele precisa ser alimentado assim como o seu corpo físico. Você não come comida? Você está alimentando o seu corpo físico, certo? Você não é casado, você não sente amor pela sua esposa, então você está alimentando a sua alma, de certa forma, com amor. Mas se você tem um inimigo e você odeia aquele inimigo que a todo tempo acaba com ele, você está alimentando sua alma com enfermidade, né? com poder negativo. Agora, o seu espírito tem que ser alimentado e estar alinhado com o Espírito de Deus. Porque o seu espírito é eterno. Ou é lago de fogo ou é céu. Ou é Deus ou é fogo. Não tem para onde correr. Então, vocês precisam ter esse entendimento do que devemos alimentar o nosso espírito. O meu espírito hoje sacia muito, ele busca muito a palavra de Deus, o louvor, o entendimento, mas tem pessoas que alimentam o seu espírito com tradições e religiosidades. E isso mata o espírito que habita em você. Então, muita atenção no livro de Apocalipse. Preste atenção, começou ontem.
um estudo muito aprofundado, que o pastor Oscar ele não consegue. Ele não consegue, o pastor Everaldo, falar um pouquinho só e deixar para lá. Não, ele se aprofunda naquilo. Por quê? Porque ele estuda aquilo. O pastor Oscar é praticamente 25 horas na palavra. Ele só tem 24, mas ele fica 25, para você ver como ele é tão focado nisso. E o SEMI tem essa missão dada por Deus, de levar o evangelho, né? O evangelho é genuíno, sem tradições, sem religiosidades, né? Sem prosperidade, pregar prosperidade para ter almas. Nós já fizemos live aqui com 2, 3 pessoas, com uma pessoa só, o pastor Oscar fazendo, porque se fosse algo para atrair pessoas, ele ia pregar prosperidade, mas não é isso, ele quer fazer o que Deus manda, e Deus manda no momento é pregar a volta de Jesus Cristo. E isso ele não vai mudar uma vírgula. Então, vocês que vão acompanhar ou estejam acompanhando agora, né, após o treinamento, após a profundidade no Apocalipse, prestem atenção. Reveja o vídeo. Não acelere ele, não. Veja ali 1, 2, 3 vezes até você pegar aquilo ali, porque realmente vai ser edificante para a sua vida, como eu tive a honra e o prazer de poder estar com o meu pastor pessoalmente, inúmeras vezes, conviver com ele e aprender muito sobre a palavra de Deus. Então é isso aí. Foco, peçam direcionamento ao Espírito Santo e alimentem o seu espírito eterno como alimento sagrado. Amém, meu pastor? Amém. Você vê que cada um colocando as suas informações, seu conhecimento, que o Espírito Santo, muitas vezes, Tony, hein, missionário? Você estuda uma coisa e ele te dá uma direção para dentro daquilo ali, mas ele abre. Ele dá o registro, hein, missionário? Dentro do interior. Divino. Lá de dentro. Muitas vezes eu não estava esperando falar aquilo e falei. Então é isso. Os dons. A Bíblia fala sobre isso, né? Dom do conhecimento, né? Dom da ciência. E isso é um dom. Não é todo mundo que tem. É aquele que Deus determina que tenha, aquele que busca, né? E Deus dá para aperfeiçoamento da sua obra terrena. Que tudo é para a glória de Deus, né? Tudo é para exaltar o nome do Senhor e nos trazer. Essa é a eficácia da palavra de Deus. E tudo que Deus faz dentro da palavra, quando Deus ele transmite uma palavra de Deus para o homem, é trazer o homem ao conhecimento e chegar perto de Deus. Tudo será para isso. O que Deus mais ama quando a gente lê a palavra, desde o início da criação, o que Deus mais quer com o homem é relacionamento. E isso está perdendo pelo tempo. As pessoas já não querem mais se relacionar com Deus. Só busca Deus quando está no perigo. Entendeu? E Deus, esse aconchego, esse relacionamento que é que falta hoje na humanidade, né? As pessoas estão se afastando. As mensagens, o alvo hoje mudou. As igrejas, para elas lotarem, encherem, a liderança mudou o seu objetivo, o seu alvo. E isso está trazendo as pessoas, de vez de traz para a igreja. É engraçado, pastor Oscar, hoje. As pessoas estão dentro da igreja e longe de Deus. Entendi. Eu quero até acrescentar uma coisa, se o senhor me permite, viu, Tony? O senhor me permite acrescentar um negócio aí? Amém. Permite, pastor missionário? Vai lá, meu irmão. Analisa bem. Às vezes, a gente fala sobre a igreja, mas as pessoas pensam que está dentro da igreja. Hein, missionário? Elas pensam que estão dentro da igreja. Elas estão dentro de uma congregação. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Como você falou agora aí, missionário. Essas denominações pensam que são corpo, mas elas não são corpo de Cristo.
Elas são congregações denominacionais. O corpo de Cristo é como o irmão falou, é aquele que segue a palavra, que anda na obediência, que segue o evangelho, que muda de vida. Eu pergunto para o Tony, que é o mais novinho entre nós aqui. Ô, Tony, você, desde que aceitou Jesus de coração, a tua vida mudou, sim ou não? Sim, literalmente. Então, me diz aí que transformação foi essa nesse tempo? Fala para mim. É o evangelho de Cristo que muda as pessoas. Muda completamente, principalmente a área espiritual, né? E a área espiritual é o que vai te levar à mudança radical em todas as suas áreas. Eu bebia, eu me prostituía. O caráter. Isso, verdade. Eu fazia tudo isso e achando que estava bem, né? E aí veio o Espírito Santo, mudou completamente. E uma frase que eu até passo para muita gente hoje, né? Uma frase não, uma palavra, uma passagem bíblica que o meu pastor falava muito. Tony, não tenta você buscar o que você precisa agora. Busca primeiro o reino dos céus, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. E é verdade. Quando a sua área espiritual ela é curada, todas as suas outras áreas são transformadas. E foi isso que a minha conversão me trouxe até hoje. E eu não tenho... Pode falar, missionário. Não, estou falando, o irmão, o fruto do Espírito, né? Ele serve para isso, né? O fruto do Espírito para quê? Para moldar a nossa vida no caráter de Deus. Amém. Mas o fruto do Espírito, ele só consola nossas vidas de acordo com o do espaço, né? Aí Deus vai transformando. Aí aconteceu na sua vida. Amém, verdade. Missionário, Tony, é o que o Senhor Jesus teve um debate com Nicodemos. Ali foi um debate. Só que o debate unilateral, porque o Nicodemos não sabia nada do que Jesus estava falando para ele. Nicodemos, tu é mestre em Israel, mestre e não sabe essas coisas? O missionário falou da alma aí, falou da divisão do espírito e da alma, o Tony já falou do corpo também. Queridos, quando o Espírito Santo de Deus entra em você mesmo para fazer morada, você é transformado, queira você ou não, ele vai te transformar, querido. Você não vai entender como, você tem que querer ser transformado. Você tem que querer ele, e ele vai te transformar. Aí você busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Porque a alma, como o Tony falou aí, o missionário, são os sentimentos do espírito do povo. E vai acontecer. A todas as pessoas, e Nicodemos não entendeu nadita de nada que o Senhor Jesus falou para ele. Porque quando o missionário falou da alma aí, o Senhor Jesus estava falando lá para o Nicodemos, Nicodemos, sua alma está morta, você precisa ressuscitar. Você, Tony, ressuscitou? Você está ressuscitado? Sim, todos precisam ressuscitar dentro da casa do Senhor, dentro das congregações. A alma tem que ressuscitar. Cria em mim, Deus, o coração puro, e renova em mim o espírito reto. E o espírito é renovação. Agora, o coração tem que ser criado de novo. E o seu coração está sendo criado de novo, Tony. O missionário falou. E aí está o Apocalipse. Aí nós vamos falar do Apocalipse, tempo final, da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. Espero que você assista os outros vídeos, das palestras. Estou enviando para algumas outras pessoas. Quero voltar de novo. Pastor, Opa. qual os dias e horário que está passando agora? Não, eu vou continuar sábado, domingo e quarta. Sábado, domingo e quarta, é? Quarta à noite. Tá. Eu vou ver o dia que eu puder, tá bom? Desculpa a minha ausência aí. Algumas vezes eu tentava entrar, não conseguia. De jeito nenhum. Eu troquei o celular. Rapaz, agora eu consegui hoje porque meu filho me deu... Eu entrava, mas não conseguia ouvir, não conseguia... Aí meu filho, que eu sou meio pesado para celular, não tenho muita prática, não. Aí meu filho me ajudou. Aí eu consegui entrar. Daqui para frente, vamos ver se Deus permitir que sempre que puder estar aí participando. Amém. Missionário, suas considerações finais. Amém, amado. Estou feliz de poder rever os irmãos, mesmo que seja
pela internet, longe, mas fique feliz, né, participar, e principalmente quando se fala das coisas celestiais, aqui a gente só cresce, a gente cresce espiritualmente, né, e exalta o nome do Senhor, e vamos aprendendo, né, cada dia mais, principalmente nós que vivemos na frente da batalha, igual o meu trabalho, a minha chamada, né, trabalho com homens, mulheres todos os dias, então a gente precisa de conhecimento, né, porque o conhecimento ele nos traz, né, sabedoria para várias áreas, a diversidade da vida, principalmente na área espiritual, no combate contra o pecado. Então, amados, que Deus abençoe vocês, dê um abraço aí na família, e estamos juntos, né, e se preparando para os céus. Tudo isso que nós estamos participando aqui é apenas um preparo, um conhecimento, né, para nos resguardar de muitas coisas e poder repassar, né, para alguém o conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Antes do Tony falar aqui as palavras, eu quero dizer uma coisa para vocês. Anote aí, viu, Tony? Principalmente você, Tony, quem está assistindo essa live, principalmente os mais novos, anote os versículos aí que nós estamos falando aqui hoje. Salmo 82, verso 1. Gênesis 1, 27. E quem quiser também fazer uma pesquisa, nós já estudamos sobre isso também, Tony, Jó 38. Jó 38, que ali ele fala da eternidade do homem. Amém? Tony, considerações finais. Amém, meu pastor, amém. É sempre de muita valia e muita gratificação estar participando. É sempre maravilhoso receber esse alimento, alimentando meu espírito com palavras genuínas, palavras que muitas das vezes dá, né, uma marteladinha na nossa moleira, mas é preciso a gente estar sempre reconhecendo, né, que somos pecadores e que devemos buscar cada dia mais santidade. E o CM hoje faz isso. Ele te mostra a realidade do que é, e não o que a sua imaginação pensa que é, né? O inimigo, ele soa nos ouvidos algumas coisas para você no dia a dia, e que quando você acaba tornando aquilo realidade, né, aquilo uma verdade para você, isso é muito perigoso, né? Então, as lives têm que continuar assim, tem que continuar falando a verdade, batendo forte, porque precisamos. O Pai, ele nos corrige porque nos ama, né? E eu tenho certeza que você que vai estar vendo essa live aí, que se sentir tocado por essa live, vai ser o Pai tocando em você. É o Espírito Santo fazendo o mover dele em você e te dando um renovo. Então, receba e glorifique o nome do Senhor. Graças e paz a todos, Deus abençoe. Amém. Eu quero pedir agora ao missionário, o Everaldo e o Tony. Eu preciso de mais 5 pessoas, eu quero chegar a 200 inscritos no canal. Preciso de mais 5. Vou pedir a vocês aqui, o Tony e o missionário, se o missionário pode conseguir mais 2 pessoas para fazer a inscrição no canal, e o Tony conseguir mais 3 pessoas, aí dá 5, aí fecha 200. Porque a nossa intenção é fazer 1000 inscrições. Mas não adianta fazer 1000 se não tem 200 ainda. Eu preciso de 5. Missionário conseguir 2 pessoas e o Tony 3. Dá para ajudar aí nessa aí, gente? Sim, sim. Manda o link do canal, por favor, pastor. Tá. Qualquer vídeo que você abrir, é só tocar lá em Semi-Missões, você abre tudo. Aí toca em vídeo. Entendeu? Qualquer link que eu enviar, só tocar lá em Semi-Missões, quando você abrir o link, tocou em Semi-Missões, abre tudo. Aí você toca em vídeo, você tem todos os vídeos lá. É só enviar para a pessoa. Não tem problema nenhum em pedir para você escrever. Ok. Deus abençoe vocês. Obrigado. Boa semana a todos. Fiquem na paz. Beijo no coração. Estamos aí. Obrigado aí. Foi uma honra, missionário. Ei, Tony. Cumprimento o missionário aí por mim aí, Tony. Realmente, missionário. Um prazer grande sempre estar com o senhor, ouvindo uma palavra de conforto, de carinho. E que Deus abençoe aí a vossa missão, seus filhos na fé, seu ministério, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo.
Não somente hoje, mas eternamente. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos. A paz. Amém, amém. Amém. Glória a Deus.